terceiro e último capítulo, amada e amado, vídeos. Como orar a Deus corretamente. 4 elementos básicos de orar a Deus. Saiba o nosso lugar de seres criados na oração. Ore a Deus com sinceridade e honestidade. Ore a Deus para fazer a sua vontade. Ore ao Senhor com vigor, determinação. Não desanime, persevere na fé. Amados e amadas, todos nós sabemos que orar a Deus é a maneira mais direta para um cristão se comunicar com Ele. Orar é falar com Ele. É por isso que, além das orações, nós oramos de manhã, à noite, de dia, em muitos momentos. Por exemplo, quando lemos a Bíblia, quando nos reunimos, quando observamos o irmão, ajudamos o próximo, quando nos deparamos de dificuldades, mas as nossas orações estão alinhadas com a vontade do Senhor, Ele nos ouvirá. Isso é algo importante para cada um. Caso contrário, não importa quantas vezes você ore, ou por quanto tempo, essas orações não ganharão a aprovação de Deus. Na verdade, o Senhor Jesus nos deu resposta há muito tempo atrás. Busquemos junto esse aspecto da verdade. Saiba o nosso lugar como seres criados na oração. Em Lucas capítulo 18, verso 9 e 14, fala, propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e mais ainda, com este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, o pecador. Digo-vos que esse que desceu, justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É fácil entender, amados e amadas, a partir da parábola do Senhor Jesus, que o Senhor aprovou a oração do publicano e se enojou com a oração do fariseu, pois esse servia para ostentar, se exibir, criar fama, contando os seus feitos por Deus. Ele se colocou numa posição muito alta, até mesmo no nível do Criador. Ele barganhou com Deus e queria crédito por seu trabalho. Faltava-lhe qualquer piedade perante Deus. Faltava-lhe totalmente o coração de reverência a Deus. Isso provocou longe ódio de Deus. Mas o publicano era totalmente diferente. Ele sabia que era um pecador humilde. Por isso, em sua oração, ele tinha um coração de referência e Deus se expôs, reconhecendo sua própria corrupção, implorando pelo poder de Deus, pelo perdão de Deus, com sinceridade. No fim, ele recebeu a misericórdia de Deus. Deus teve atitudes diferentes em relação a cada um deles, por causa das atitudes diferentes deles em relação a Deus. Compare isso, amados e amadas, com as vossas próprias orações. Frequentemente assumimos a postura errada. Por exemplo, às vezes, quando nos deparamos com uma questão, sabemos que aquilo que estamos fazendo não está em linha com a palavra de Deus. Mesmo assim, estamos determinados a fazê-lo e em nossas orações queremos até que Deus faça as coisas segundo a nossa própria vontade. Quando realizarmos algo em nosso dever, ou quando nos traímos, quando não traímos ao Senhor, quando somos presos, nós nos sentimos como alguém muito devoto ao Senhor, que realmente o ama. Quando oramos, cantamos nossos próprios louvores
e não parabenizamos a nós mesmos, e se Deus não nos abençoa, brigamos com Ele. Quando adoecemos ou algo terrível em casa, em nossas orações, nós culpamos sempre a Deus por não nos proteger e até tentamos discutir com Ele e acertar as contas com eles, às vezes até desistir da fé. A lista é interminável. Todas essas orações impõem exigências a Deus e tentam obrigá-lo a algo. Isso é explorá-lo e culpá-lo e até mesmo colocar-se em oposição a Ele para confrontá-lo. Faltam esses tipos de orações. Qualquer consciência e razão estão todos em oposição a Deus, para que Deus nos ouça. Nós cristãos devemos orar como o publicano, ser humildes, coração humilde. Devemos saber qual que é o nosso lugar como seres criados por Deus, ter uma atitude de piedade perante Ele e orar a Deus com as pré-condições de obediência. Não devemos tentar impor a Deus os nossos próprios desejos ou exigir que Ele haja de acordo com a nossa vontade. Devemos pedir apenas a Deus que escute as coisas segundo a sua própria vontade. Apenas assim Deus irá ouvir nossas orações e nos iluminará e nos guiará. Ore a Deus com sinceridade e honestidade. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: e quando orardes, não sejais como os hipócritas que mencionei acima, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. A partir daquilo, o que está escrito na Bíblia, podemos ver que quando os fariseus oravam, como já citei em cima, muitas vezes eles gostavam de escolher um lugar lotado de pessoas. Eles gostavam de orar nas igrejas, sinagogas ou cruzamentos, onde frequentemente eles citavam as escrituras e faziam os espetáculos de suas longas orações. Era tudo para que os outros vissem, para que tivesse sucesso e que as pessoas vissem como os mais devotos, os mais piedosos, e assim ganhasse a admiração dos outros, para que os outros os admirassem e fossem famosos. Esse tipo de oração nada mais é do que se colocar no alto e se exibir, é tentar enganar a Deus. É por isso que o Senhor Jesus disse que eles eram hipócritas e que suas orações eram hipócritas. Eles eram repugnantes para o Senhor. Se pensarmos bem, muitas vezes quando oramos, nós também abrigamos motivos incorretos. Por exemplo, quando oramos em reuniões, nós não falamos a Deus sobre nossas dificuldades reais ou nossa corrupção. Não falamos a Ele de coração, nem pedimos o que Ele nos guie e nos oriente. Em vez disso, usamos palavras rebuscadas e damos louvores vazios, ou recitamos capítulos da Bíblia, ou falamos interminavelmente sobre a Bíblia. Acreditamos que aqueles que decoram mais passagem e sabem falar de uma maneira bonita, eloquente e fazem as melhores orações. Acreditamos também que quando mais frequentes forem os jejuns matinais e as orações noturnas, e se orarmos antes das refeições e agradecemos pela graça de Deus depois de comermos, e quanto mais tempo gastarmos nessas coisas mais espirituais e devotos, nos tornaremos. Viu, filhinhos? Orar antes das refeições e depois das refeições, e orar pelos irmãozinhos que estão no mundo e não têm o prato na mesa, o pão na mesa para se alimentar. Acreditamos
que orar dessa forma está perfeitamente alinhado com a vontade de Deus. Na verdade, quando oramos dessa forma, não compartilhamos o nosso coração com o Senhor e não adoramos Ele verdadeiramente. Em vez disso, nós nos agarramos aos nossos próprios motivos, objetivos e usamos nossas orações para mostrar aos outros como é grande a nossa busca, para nos exibir, para termos fama. Orar dessa forma é orar mecanicamente, é agir sem se envolver, é apenas orar como o rito religioso. Significa ser superficial com Deus e tentar enganá-lo. Isso o enoja. Seu Senhor Jesus disse: Deus é o Espírito e é necessário. Desempenho real das suas ações de marketing e e-mail. Escolha uma plataforma de automação mais inteligente que sugere ideias. Deus é Espírito e é necessário que o adoram, o adore Espírito e verdade. João capítulo 4, verso 24. Deus é o Senhor da criação. Assim, quando os seres criados orem dentro do Criador, devemos ter um coração de referência e adorá-lo com sinceridade, aceitar seu exame e dizer a Deus que está em nosso coração e que é real. Apenas esse tipo de oração alegra a Deus. Ore a Deus para fazer a sua vontade. Mateus capítulo 6, verso 9, 10 e 13, o Senhor disse: portanto, orai vós desse modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e não nos deixe entrar em tentação, mas nos livre de todo mal. Desde que a humanidade foi corrompida pelo diabo, Deus tem operado para salvar a humanidade, para que pudéssemos escapar do mal, das restrições e danos do diabo, e no fim ser ganhos por Deus. Assim Deus espera que as pessoas sejam capazes de vir perante a Ele e aceitar sua salvação. Ele também espera que as pessoas vivam de acordo com a Bíblia, a sua palavra, o referencia acima de tudo. É por isso que nossas orações não podemos apenas fazer apelos por nós mesmos, mas devemos levar em consideração também a vontade de Deus, carregar um fardo para que a vontade de Deus seja feita na terra e para que o reino de Cristo apareça na terra. Precisamos orar para que o Evangelho de Deus se espalhe até os confins da terra. Essa é outra senda de prática para que as orações de nós cristãos alcancem conformidade com a vontade de Deus. Quando, por exemplo, nos deparamos com diversas dificuldades, zombaria, sofrimento, ao espalharmos o Evangelho e nos sentimos fracos e negativos, devemos orar a Deus com sinceridade e pedir que Ele nos dê a fé e a força, permitindo-nos a abandonar os prazeres da carne e superar todas as dificuldades e a não estarmos sujeitos às restrições da força do inimigo. Quando trabalhamos e pregamos, devemos orar a Deus com o fardo, pedindo que Ele nos ilumine e guie para entendermos Sua palavra, para que possamos compartilhar Sua vontade em comunhão durante reuniões. Então podemos levar, amados e amadas, a praticarem, experimentarem a palavra de Deus, a Bíblia, trazendo-os perante Deus e permitindo que a sua vontade seja feita. Quando vemos coisas más e inescrupulosas sendo feitas no nosso meio, devemos orar a Deus e pedir a Ele fé e coragem, e devemos também entender a verdade para ver através dos truques do adversário e defender os interesses da casa de Deus. Se orarmos frequentemente que venha o reino de Deus e que seja feita a sua vontade, se formos capazes de sacrificar nossa pouca força para espalhar o seu Evangelho, Deus aprovará as nossas orações e elas estarão em linha com a sua vontade. Na verdade, existem algumas orações da Bíblia
que ganharam aprovações de Deus, como quando o rei Davi construiu o templo para Deus, para que as pessoas pudessem adorar a Deus dentro do templo, reunidos. Ele orava a Deus frequentemente, por isso, e também colocava em prática essas solicitações que ganharam a aprovação de Deus, e no fim, ele se tornou uma pessoa, ele ia com vontade de Deus. Quando Salomão se tornou rei, e Deus lhe apareceu no sonho, perguntando o que ele pediria, Salomão não pediu riqueza nem a vida longa, mas apenas Deus lhe concedesse sabedoria para que ele pudesse governar melhor o povo de Deus. Então, seu povo adorasse melhor a Deus. Deus provou suas orações e lhe concedeu não só a sabedoria, mas também a riqueza e a vida longa que ele nem tinha pedido. É evidente que orar para fazer a vontade de Deus é uma oração inteiramente conforme a sua vontade. Ore ao Senhor com vigor, determinação, não desanime. Lucas capítulo 18, verso 1 e 8 diz: contou-lhe também uma parábola sobre o que deve orar sempre, e nunca desfalecer, dizendo: havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda não temo a Deus, nem respeito aos homens. Todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir aqui me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto, e não fará Deus a justiça aos seus escolhidos, que dia de noite clamam a ele, já que é longâmino para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa parábola mostra que, quando orarmos ao Senhor para buscar a vontade de Deus, ou para pedir algo, não podemos estar com pressa para ver a solução dos seus pedidos, dos seus sonhos. Existem princípios quanto às orações que são cumpridas por Deus, e precisamos aprender a esperar, buscar, obedecer. Deus é todo poderoso e prático. Ele não faz as coisas sobrenaturais, mas sua obra de guiar e dar sustento. A humanidade se baseia completamente na estrutura atual das pessoas e é feita inteiramente naquilo que as pessoas realmente podem alcançar. Enquanto a nossa solicitação estiver na linha de sua vontade, Ele certamente cumprirá as nossas orações, nossos pedidos, nossos sonhos. Precisamos ter fé em Deus. Todos nós já passamos por esses tipos de coisas. Às vezes, quando nos deparamos com uma dificuldade e não sabemos o que fazer, apelamos a Deus em oração e não sabemos, por meio da leitura da palavra de Deus, a Bíblia, e da comunhão com os irmãos e irmãs, Deus rapidamente nos ilumina e nos guia, dando-nos uma senda de prática. Ou às vezes oramos por algo por muito tempo e não recebemos uma resposta de Deus. Em momentos assim precisamos aquietar nosso coração, esperar a vontade dEle que nos revele. Outras vezes Deus testa a nossa fé para ver se realmente somos capazes de depender dEle. Às vezes Deus pretende expor a adulteração dentro de nós e purifica a nossa corrupção. Às vezes Deus deseja mobilizar, arranjar pessoas, coisas, eventos para cumprir nossas orações. Isso exige tempo e certo processo. Existe também certos momentos em que Deus vê que a nossa estatura atual é pequena e que não podemos assumir algo, não conseguimos alcançá-lo. Então Ele espera até que a nossa estatura tenha crescido um pouco, então executa para nós. Em geral, independente de nossas orações Deus terem sido cumpridas, precisamos ter fé em Deus e crer que tudo Ele faz para nós é bom.
para que tudo é benéfico para o nosso crescimento na nossa vida e que a nossa boa vontade em Deus existe em tudo. Assim, não importa as dificuldades que encaramos, que sejam a nossa vida diária, em nosso serviço a Deus, não podemos desanimar ou perder a coragem, mas precisamos ser como as viúvas que buscam a reparação e ter um coração constante e fé genuína em Deus, vir frequentemente perante a Ele em oração e busca, esperando que a sua vontade nos seja revelada. Precisamos crer que quando a hora de Deus vier, nós ganharemos o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo e que veremos a onipotência e sabedoria dos atos maravilhosos de Deus. O quarto elemento da oração acima mencionado são senda de prática para a oração cristã, e se conseguimos tentar isso e colocá-lo em prática cada dia, seremos capazes de estabelecer um relacionamento correto com Deus e entender a verdade dentro das palavras da Bíblia. Nossa condição espiritual melhorará cada vez mais e teremos uma confiança cada vez maior em nossa fé, em nosso seguir a Deus. Nossas orações também receberão a aprovação dele. Como orar para ganhar a aprovação de Deus é uma verdade na qual devemos entrar com urgência. Sim, essa senda para com os cristãos pode orar do modo que Deus ouça. Podemos orar honestamente a Deus com a nossa alma, nosso coração, dizer a Ele o que está em nosso coração, conhecer nosso lugar como seres criados e oferecer frequentemente as nossas orações para a vontade de Deus seja feita. Creio que, se colocarmos em prática esses 4 princípios, nossos corações, nossas orações serão ouvidas por Deus. Além do mais, gostaríamos de sempre orar para podermos estarmos juntos nessa verdade. Amém. Amados e amadas, Jesus é o exemplo do supremo amor. Podemos prosseguir o seu exemplo quando procuramos servir as pessoas necessitadas que estão ao nosso redor, né, servos do Senhor? Durante sua vida na terra, Jesus Cristo ensinou a importância de amar o próximo como a ti mesmo. Ele chamou essa importância um dos maiores mandamentos, que é o segundo mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versos 37 e 39. Jesus ensinou que o amor de Deus é o próximo. Ele é o alicerce do seu evangelho. Perto do fim de seu ministério, ele ampliou esse ensinamento quando ensinou esse novo mandamento, que ele disse: eu vos dou que ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, verso 34 e 35. Quando amamos uns aos outros, é mais fácil ser como Jesus. Somos mais pacientes, misericordiosos, compassivos com todos que estão ao nosso redor. Seguir o exemplo de Jesus, assim como Jesus, podemos fazer a diferença na vida das pessoas, como demonstramos o amor sincero um pelos outros. Vejam, sirva ao próximo. Jesus ensinou que sempre que servimos ao próximo, sempre que alimentamos os famintos, vestimos nus ou cuidamos dos enfermos, estamos servindo a Ele, né, servas do Senhor? Em verdade vos digo, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Mateus capítulo 25, verso 40, né, servas do Senhor? Seja bondoso. Jesus foi bondoso, paciente e compassivo.
Estendeu a mão e demonstrou amor em todas as pessoas, independente das circunstâncias. Ele demonstrou empatia, apoio e progresso ao futuro das pessoas. Estenda a mão aos necessitados, né, servas do Senhor? Às vezes as pessoas que mais precisam de nós, nem sempre nos dizem, temos que buscá-las, igual estamos fazendo, né, serva do Senhor? Ao longo do seu dia, procure pessoas que talvez precisem da sua ajuda, amado e amada. Deus frequentemente nos usa para servirmos a quem precisa. Preste muita atenção a quaisquer pensamentos e sentimos o que os inspiram a agir. Isso pode ser Deus te encorajando a estender a mão daquele que precisa mais que você. Sim, Deus quer que sejamos sempre prestativos aos irmãos que mais precisam de nós. Eu estou pregando aqui, mandando a mensagem a vocês sobre o amor de Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jó capítulo 15, verso 12, por conta que essa pregação foi de muita crítica, de muitas palavras fortes. Então, finalizando essa pregação, vamos pregar o amor de Jesus. As minhas saudações a todos amados e amadas, certo? Que a palavra de Jesus aos discípulos revelam a sua vida e ministério. Tudo que Jesus fez foi amar. Seu amor significou a doação da sua vida pela vida, dignidade e salvação de todas as pessoas. Por isso o apelo de Jesus aos seus discípulos foi: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai, e permaneço em seu amor. Eu vos digo isso na minha alegria, esteja em vós a vossa alegria plena. Jó capítulo 15, verso 9 e 12. O apelo de Jesus é para que permaneçam unidos a Ele e ao seu projeto, ou seja, que permaneçam em seu amor, da mesma forma como Ele te amou. Para Jesus é somente o amor, a doação da vida, que traz alegria plena à pessoa, né, servas do Senhor? Por isso, permanecer no amor de Jesus é assumir sua prática libertadora, gerando bem a todas as pessoas. Deus está conosco quando o nosso amor se traduz em obras que refletem o projeto do reino celestial. Para Jesus, o fundamento da missão dos discípulos é o amor. Assim, Jesus insiste fortemente no amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus apresenta-se como a medida do amor ser vivido entre as pessoas, entre nós, entre família. E a forma do amor é a doação da vida. Jesus afirma fortemente: que penteado você está fazendo? E você entende de cabelo? Eu entendo. Esse atrapalha. Jesus apresenta-se como medida do amor a ser vivido entre pessoas, entre nós. E a forma desse amor é a doação da vida. Jesus afirmou fortemente: ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida por seu amigo. Jó capítulo 15, verso 13. Vê-se, portanto, que o modo de ser e de agir de Jesus torna-se o quadro de referência para agir o cristão, para a ação de todas aquelas pessoas. Todo aquele que gasta sua vida em favor do projeto do reino, como fez Jesus, alcança o grau máximo do amor. Aqui está a prova de grande amor e verdadeiro. O amor capaz de dar vida. João, caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece Deus, pois Deus é amor. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele.
Pedro, na sua pregação, segundo Atos Apóstolos, ressalta que o amor de Deus não discrimina, não exclui ninguém da possibilidade da salvação. Ele diz que Deus não faz distinção, acepção de pessoas. Ele aceita quem o teme, isso é, quem o ama, pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Atos capítulo 10, verso 4 e 5. Em Cristo ressuscitados, todos têm acesso à salvação de Deus. O caminho a percorrer é a prática do amor e da justiça, como aquele mesmo que viveu e nos ensinou. Concluímos, portanto, sobre o amor. É o dom, é a missão. O ressuscitado nos confia a missão de repartir e multiplicar o seu amor, para que a nossa alegria seja completa. A boa nova do reino de Deus, anunciada por Jesus, é proposta, aberta para todas as pessoas, independente de raça, nação. Todos nós somos convidados a amarmos uns aos outros, pois Deus é amor. Que Deus abençoe todos nós. Amados e amadas, temos que servir, significa dar a vida pelo próximo. O sentido servir é justamente ser capaz de dar a vida pelos outros. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Mateus capítulo 20, verso 2. Capítulo 20, verso 23. O Mestre Jesus está retomando conosco o sentido de servir e do serviço para aqueles que se tornam seus discípulos e seguidores. Tudo isso porque a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus com eles e ajoelhou-se na intenção de lhe fazer um pedido. Que pedido era esse? Mestre, manda os meus 2 filhos que se sentem, um à sua direita e outro à sua esquerda, no seu reino. Coitada dessa mãe era aquela que quer ver bem demais seus filhos, porque toda mãe quer ver seu filho exaltado, reconhecido, valorizado, sentindo-se importante. Esse mesmo acontecimento são os próprios discípulos, Tiago e João, que vão fazer um pedido a Jesus. Era um desejo que a mãe tinha, mas eles também tinham, sentiram-se grandes, importantes, porque, não dizer, melhores que os outros. A mãe torna-se orgulhosa porque o seu filho não é igual aos outros filhos. Muitas pessoas sentem-se orgulhosas porque não são iguais às outras pessoas. Eu estudei, me formei, estou reconhecido, e a outra mãe diz: meus filhos são exemplares em tudo que fazem. Sabe, amados e amadas, é bom reconhecer o lado bom que tem nas pessoas, mas cuidado quando isso se torna vanglória. O que parece bom de um lado, esconde o lado ruim que não conseguimos ver. O Mestre Jesus recebeu isso, se era bom demais, o desejo da mãe de ter filhos exaltados, escondia por trás de si o desejo da autoexaltação, ser o melhor e maior que os outros. No reino de Deus, no coração dele, não há lugar para pretensões humanas. No mundo em que vivemos, a competição é a coisa mais importante, porque as pessoas competem para tudo que querem. Coloque-se à frente até conseguir. Quem consegue passar o vestibular, por exemplo, se exalta. O que não passou se sente menosprezado, infeliz. O que consegue uma vaga no Ministério Público, no concurso, seja lá o que for, esse é o importante. Quem ficou para trás tem um sentimento de culpa, coitado de mim, assim por diante. Tenho que lhe dizer que são os sentimentos que alimentam a convivência humana e que só servem para lançar os seres humanos nas competições. É verdade que numa corrida de atleta, quem chegar primeiro é muito bom, mas ele não pode ser simplesmente um exaltado, porque aquele que chegou por último seja desprezado. A lógica de Deus é outra, a lógica dele é cuidar daquilo que ninguém quer, é estar onde as pessoas não estão, para dar a vida e a atenção para elas.
Os outros discípulos, quando viram aquela discussão, começaram a ficar irritados com o irmão Tiago e João, porque também queriam a mesma coisa. É um grupo humano como qualquer outro dos nossos, quando nossas famílias, irmãos começam a discutir para saber quem tem mais direito e pode mais. Jesus quis acabar com todo e qualquer tipo de discussão, disputa. Ele disse: olha, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus você pode até se tornar grande, mas grande é aquele que serve a todos. Você quer ser o primeiro, mas seja o primeiro, é aquele que serve a todos. Jesus nos deu exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida para o resgate de muitos. O sentido de servir, servos do Senhor, é justamente esse, que é capaz de dar a vida por causa dos outros. Servir não é apenas sobressair sobre a vida dos outros, não é parecer melhor do que aqueles, não é colocar-se acima dos outros, não é pisar neles. Quantas pessoas querem servir na igreja, no trabalho, na família, mas pisam nos outros, humilham os outros, passam por cima dos outros, querem reconhecimento humanos, lembra? Dos fariseus que eu citei lá em cima, que oram para parecer que estão orando. Eles não entenderam nada no sentido de serviço, não entenderam nada do servidor Jesus, não entenderam nada o que significa servir e dar a vida ao próximo. Pode ser até que seja esquecido, nós sejamos esquecidos, mas ele será lembrado. Pode ser que eu seja escarnecido, mas o outro será exaltado. Gostamos quando somos exaltados e o outro humilhado por causa de nós. Tiramos essa mentalidade mundana da nossa cabeça. Vivemos num tempo de graça e conversão. É importante que a nossa mentalidade se ajuste, configura-se na mentalidade de Cristo Jesus. Nada de querermos ser melhor ou mais importante que os outros, mas nos aplicamos com seriedade e serenidade para sermos aqueles que servem os outros. Isso é ser discípulo de Cristo, isso é configurar a Ele, isso é tornar-se servidor como Cristo veio para servir a humanidade. Deus abençoe todos os amados e amadas. Finalizando essa pregação, espero que o Cristo Redentor, o Espírito Santo, transmitiu através desse servo a vocês a palavra que vocês precisavam ouvir e transmitiu a vocês a luz para que vocês coloquem a palavra, a prática da sua vida, do seu entendimento, da sua sabedoria para a sua família, seus filhos, e ajude o próximo, ame o próximo como a ti mesmo. São o segundo mandamento de Yoshua Mashiach, Jesus Cristo. Nesse momento, finalizo e peço a Jesus que o sangue de Jesus abençoe a todos, lave o corpo, a alma e o espírito e repreenda todo o cansaço físico, mental, espiritual, o ódio, o medo, a depressão, a aflição, a intriga, a injúria, os prazeres da carne que nos atenta, repreenda todo esse mal e que o sangue de Jesus, aqueles que acreditam que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, e peçam o perdão dos seus pecados, serão perdoados, e aqueles que estão doentes, com doenças malignas, que estão enfermos, em estado de coma, tenham fé, e tome posse da cura, em nome de Jesus. Me despeço agora, nesse momento, a todos os fiéis da palavra, a Igreja Novo Reino de Deus, amados e amados, famílias e filhos, com meu ósculo santo, a todos, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, amém. Me despeço de vocês, amo vocês, amém.